Agora 7h33. Repita. 7h33. Um grupo de manifestantes pró-Palestina se reuniu ontem em Nova York. Eles pediram o fim da ocupação israelense que começou no último sábado. Vamos acionar nossa repórter Camila Yunes, que direto aqui de São Paulo também segue acompanhando todas essas repercussões e manifestações dessa guerra envolvendo Israel e Hamas. Camila, muito bom dia para você. Quais os detalhes, portanto, dessa manifestação? Oi, Soraya, muito bom dia para você, para o Brown, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, Soraya, inclusive a gente lembra que Nova York é onde concentra a maior população judaica fora de Israel, né? Então, tem uma população significativa. A gente tem visto muita manifestação por parte do povo palestino, dos descendentes de palestino, pedindo a Palestina livre. Mas temos também judeus, descendentes de judeus israelenses, também fazendo essa manifestação em favor da Palestina, inclusive contestando o avanço que Israel fez ao longo do território palestino nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Então, esses atos aconteceram ali nas proximidades da Times Square, também no Brooklyn, né, fazendo toda essa movimentação. No Brooklyn, cerca de 100 manifestantes foram detidos. Eles bloqueavam ali o trânsito em frente à casa do senador Chuck Schumer, que iria com a delegação congressista para Israel. E aí, eles ficaram cerca de 2 horas ali sentados, bloquearam o trânsito, né, contestando aí as medidas que Israel tem tomado, e a polícia acabou detendo aí esses manifestantes. Eles ficaram cerca, né, de 2 horas ali nessa região, ali em frente à casa do senador, e acusam também Israel de genocídio contra o povo palestino. Também em Miami, Soraya, a gente teve uma manifestação, cerca de 200 manifestantes se manifestaram ali em Miami, protestando também contra as atuações de Israel e defendendo a Palestina livre. A polícia fez toda uma movimentação, vigiou com bastante atenção esses atos, esses movimentos, né, pró-Palestina, porque ali nas proximidades também estava tendo um ato pró-Israel, né, em defesa do Estado de Israel. Desde que começou esse conflito, né, de que se acirrou, melhor dizendo, esse conflito, desde que Israel sofreu esse ataque terrorista por parte do Hamas no último sábado, a polícia dos Estados Unidos como um todo reforçou aí a segurança em algumas regiões, como, por exemplo, sinagogas e também mesquitas, instituições tanto israelenses como palestinas nos Estados Unidos, justamente em função de um receio de algum eventual ataque, né, Soraya? Então, tem essas manifestações dos dois lados e, claro, que a gente vai seguindo, acompanhando toda essa movimentação. Sem dúvida, Camila, obrigada pelas suas informações. A gente vai seguir repercutindo esse assunto aqui dos nossos estúdios com o professor Vinícius Rodrigues Vieira. Novamente, vou te acionar, professor de Relações Internacionais da FAAP, para a gente discutir esse ponto, né, em que os manifestantes também vão para as ruas pedindo, por exemplo, a Palestina livre em Nova York e cerca de 100 manifestantes sendo presos. Como que fica esse direito de manifestação num momento como esse, né, que já é de guerra, que já é de conflito e mais manifestação que pode gerar outros conflitos ainda maiores? Me parece, Soraya, um equívoco proibir essas manifestações por uma única razão, porque o pessoal vê a causa palestina como legítima e não necessariamente ali está apoiando o Hamas, é importante dizer. Se bem que é necessário reconhecer que esse lema, né, a Palestina será livre, tem aí um significado dúbio. Pode significar, né, a formação do Estado palestino, que é aquilo que a sociedade internacional, a comunidade internacional reconhece, como também pode, é importante dizer isso do ponto de vista acadêmico, das pesquisas, da história, também a extinção do Estado de Israel. Por quê? Há grupos que reivindicam que Israel não deveria existir, que todo aquele território deveria se chamar Palestina, como historicamente se chamou ali pós-expulsão dos judeus pelo Império Romano até a formação do Estado de Israel. Então, é importante também trazer esse contexto. De toda maneira, não importa a natureza das manifestações, é uma visão pessoal. Me parece que elas não devam ser proibidas, porque
aqueles que defendem posturas legítimas perante a comunidade internacional, que é a solução de 2 estados, ou seja, a manutenção de Israel, mas a estruturação da Palestina como um Estado nacional viável, reconhecendo ali plenamente Israel também como um Estado soberano, essa postura ela é legítima. Então, se essa postura ela for cerceada, o que pode acabar acontecendo? No longo prazo, pessoas com essa postura podem ali sucumbir ao radicalismo. Isso seria muito perigoso, principalmente se levarmos em conta, não tanto nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, onde na França e na Alemanha foram também proibidas manifestações. O que houve na França, Alemanha, na Europa em geral? No Reino Unido. No Reino Unido as manifestações não foram proibidas, mas a questão de que jovens ali do mundo árabe e muçulmano foram arregimentados por essas organizações mais radicais, essas organizações que preferem conflito ao diálogo. Então, é importante tomar cuidado como que isso vai ser entendido no futuro, principalmente pelas novas gerações aí de árabes muçulmanos, que têm suas posturas legítimas, mas que podem acabar aí usando, sendo aí vulneráveis ao radicalismo, caso tenham seu direito de manifestação cerceado nas democracias ocidentais. E, professor, vou só abrir parênteses aqui rapidamente para atualizar uma informação importante sobre a situação na faixa de Gaza, que a gente está acompanhando com muita preocupação desde o início do Jornal da Manhã de hoje. Seguimos com a imagem ao vivo da faixa de Gaza e uma novidade importante: Israel deu mais 6 horas para que os palestinos se desloquem em direção à região sul da faixa de Gaza. Essa informação foi dada pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel para a mídia árabe, Avishai Adraye. Ele disse que o exército de Israel vai permitir a movimentação de palestinos que estejam migrando do norte para o sul da faixa de Gaza por mais 6 horas, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde pelo horário local, ou seja, desde as 4 da manhã de hoje até as 10 horas pelo horário de Brasília. Portanto, até as 10 da manhã, aqui pelo horário de Brasília, 4 da tarde pelo horário local, vai ser permitido o deslocamento de palestinos que estejam no sul da faixa de Gaza em direção ao norte. Aliás, o contrário, que estejam no norte da faixa de Gaza em direção ao sul. Esse prazo já tinha sido encerrado, o prazo inicial de 24 horas que foi dado pelo exército israelense, mas foi renovado agora, segundo esse porta-voz. Ele afirma que o exército vai permitir a circulação por 2 rodovias principais sem qualquer prejuízo dentro do horário estipulado e que, para a sua própria segurança, os palestinos deveriam aproveitar esse prazo para se mudar para a região sul da faixa de Gaza. Portanto, até às 10 horas da manhã, pelo menos, de acordo com a promessa do governo israelense, ainda haverá essa trégua, digamos, para que haja o deslocamento dos cidadãos palestinos em direção ao sul da faixa de Gaza. A gente segue acompanhando. Agora, professor Vinícius, ainda falando sobre a situação dos palestinos e essas manifestações ao redor do mundo que a Soraya mostrava há pouco, é importante fazer essa separação e queria ouvi-lo em relação a isso entre o povo palestino e o Hamas, né, professor? Afinal de contas, essas mobilizações de rua que nós vimos, inclusive em Nova York, um ponto emblemático sempre que se fala na geopolítica mundial, e isso demonstra também justamente essa separação, né? E queria ouvir do senhor, professor, qual o grau de adesão do povo palestino ao Hamas? Porque o povo palestino busca essa independência, a criação de um Estado próprio, né? Um Estado legítimo, e isso não é algo novo, né? A gente está falando aqui de um conflito de décadas, um conflito secular, na verdade. E, por outro lado, temos o Hamas, uma organização extremista que se aproveita dessa causa e promoveu atos de terrorismo contra Israel. Qual é o grau de adesão do povo palestino ao Hamas? Existe essa aceitação entre o povo palestino ou não? Essa população também é vítima do grupo terrorista, professor? É uma excelente pergunta, Vitor, porque permite esclarecer alguns equívocos que acho que acabam prevalecendo. É sempre difícil de explicar questões complexas, mas é importante dizer que o Hamas ele não é o governo da maioria dos palestinos. O Hamas ele chega ao poder ali em 2006, eleito pelo povo palestino, para comandar o governo, numa divisão de poder que havia sido ali fruto de uma pressão para controlar acusações de corrupção contra o Fatah. Quem é o Fatah? O Fatah é um grupo secular que até hoje domina ali a Cisjordânia, que é a outra parte na qual ali o Estado palestino, já reconhecido por alguns países como o Brasil, deva ser formado, que é uma parte que não está envolvida, é importante ressaltar, nesse conflito, mas que foi aí vítima da política de Israel de promover assentamentos judaicos de cidadãos de Israel, judeus de origem judaica, lá na Cisjordânia.
Enquanto isso acontecia lá na Cisjordânia nos últimos 17 anos, o que acontecia em Gaza? O Hamas não houve mais eleições desde então. Ou seja, são aí 17 anos, uma geração inteira aí de pessoas que jamais puderam votar ali na faixa de Gaza para tirar o Hamas do poder. Então o Hamas controla ali a faixa de Gaza, muito provavelmente a revelia da maior parte desses 2,5 milhões de pessoas, inclusive esse 1.100.000 pessoas, que é basicamente, para fazer uma comparação aqui para o telespectador, a cidade de Guarulhos. É como se a cidade de Guarulhos toda tivesse que desocupar o seu território de imediato. Então, o pessoal ali da Palestina que está em Gaza fica aí ali numa espécie de sinuca de bico. Por um lado, as ações do Hamas, com a qual a maioria, não tenho dúvidas, não concorda, as ações contra Israel, mas ao mesmo tempo também eles enfrentam esse cerco ali imposto por Israel, que demonstrou-se contraprodutivo para desmantelar o Hamas aí na última década e meia. Portanto, é importante não confundir a causa palestina de formar o seu Estado, respeitando a existência do Estado de Israel, que é um fato político, é algo que é necessário a manutenção do Estado de Israel, porque tivemos o Holocausto, então os judeus precisam realmente ter um Estado próprio para se proteger de perseguições futuras, mas ao mesmo tempo é necessária essa solução de 2 estados e reconhecer aí o poder da Palestina, mas obviamente isolando a comunidade internacional. Tem uma tarefa aí de procurar ajudar os palestinos a isolar esses grupos radicais que vão contra aí a estabilidade regional, não necessariamente são legítimos para representar a vontade da maioria do povo palestino e, claro, cometem atos terroristas de tempos em tempos.